Graça e paz, irmãos. Estamos dando continuidade à nossa campanha de leitura bíblica em um ano. Hoje, 15 de fevereiro de 2017, estamos no nosso 46º dia de leitura. Eu quero convidar você a ler comigo o capítulo 32, 33 e 34 de Números. Então, pegue sua Bíblia e vamos ler juntos. Capítulo 32 de Números está escrito: E os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham muito gado em grande multidão, e viram a terra de Jaezé e a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben, e falaram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e aos maiorais da congregação, dizendo: Atarote e Dibom, e Jaezé, e Ninrá, e Esbom, e Elial, e Sebão, e Nebo, e Beom, a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais: Se achamos graça a teus olhos, dê-se essa terra aos teus servos em possessão, e não nos faça passar o Jordão. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: Irão vossos irmãos à peleja, e ficareis vós aqui? Porque, pois, desencorajais o coração dos filhos de Israel para que não passem a terra que o Senhor lhes tem dado? Assim fizeram vossos pais, quando os mandei de Cades Barneia a ver esta terra. Chegando eles até ao vale de Escol, e vendo essa terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel para que não viessem à terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia, e jurou, dizendo: De certo, os varões que subiram do Egito, de 20 anos e para cima, não verão a terra que jurei a Abraão, e a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor. Assim se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e fê-los andar errantes, até que se consumiu toda aquela geração que fizera mal aos olhos do Senhor. E eis que vós, uma multidão de homens pecadores, vos levantastes em lugar dos vossos pais, para ainda mais acrescentar o ardor da ira do Senhor contra Israel. Se vós vos virardes de segui-lo, também ele os deixará de novo no deserto, e destruireis a todo este povo. Então chegaram-se a ele e disseram: Edificaremos currais aqui para o nosso gado, e cidades para as nossas crianças. Porém nós nos armaremos, apressando-nos diante dos de Israel, até que os levemos ao seu lugar, e ficarão as nossas crianças nas cidades fortes, por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para nossa casa até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança, porque não herdaremos com eles da além do Jordão, nem mais adiante, porquanto nós já teremos a nossa herança daqui do Jordão ao oriente. Então Moisés lhe disse: Se isso fizerdes assim, se vos armardes para a guerra perante o Senhor, e cada um de vós armado passar o Jordão perante o Senhor, até que haja lançado fora os seus inimigos de diante dele, e a terra esteja subjugada perante o Senhor, então voltareis depois e ficareis desculpados perante o Senhor e perante Israel, e esta terra vos será por possessão perante o Senhor. E se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, porém sentireis o vosso pecado quando vos achar. Edificai vós cidades para as vossas crianças, e currais para as vossas ovelhas, e fazei o que saiu da vossa boca. Então falaram os filhos de Gade e os filhos de Ruben a Moisés, dizendo: Como ordena meu Senhor, assim farão os teus servos. As nossas crianças e as nossas mulheres, a nossa fazenda e todos os nossos animais estarão aí nas cidades de Gileade. Mas os teus servos passarão, cada um armado, para pelejar para a guerra perante o Senhor, como tem dito o meu Senhor. Então Moisés deu ordem acerca deles a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças das casas dos pais das tribos dos filhos de Israel. E disse-lhes Moisés:
Se os filhos de Gade e os filhos de Ruben passarem convosco o Jordão, armado cada um para a guerra perante o Senhor, e a terra estiver subjugada diante de vós, em possessão lhes darei a terra de Gileade. Porém, se não passarem armados convosco, então se porão por possuidores no meio de vós na terra de Canaã. E responderam os filhos de Gade e os filhos de Ruben, dizendo: o que o Senhor falou a teus servos, isso faremos. Nós passaremos armados perante o Senhor a terra de Canaã, e teremos a possessão da nossa herança daquém do Jordão. Assim deu-lhes Moisés aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben, e à meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, rei dos Amorreus, o reino de Seom, rei dos Amorreus, e o reino de Og, rei de Bazã, a terra com as suas cidades nos seus termos e as cidades do seu contorno. E os filhos de Gade edificaram ali a Dibom, a Atarote e a Aroé, a Atarote Sofã, a Jaezé, a Jogbeá, e a Bet-Nimrá e a Bet-Arã, cidades fortes e currais de ovelhas. E os filhos de Ruben edificaram a Esbom, a Elial, a Quiriataim, a Nebo, a Baal-Meon, mudando-lhes o nome, e Sibna. E os nomes das cidades que edificaram chamaram por outros nomes. E os filhos de Maqui, filho de Manassés, foram-se para Gileade, e a tomaram, e naquela possessão lançaram os amorreus que estavam nela. Assim Moisés deu Gileade a Maqui, filho de Manassés, o qual habitou nela. E foi-se Jair, filho de Manassés, e tomou as suas aldeias, e chamou-lhes a volte Jair. E foi-se Noba, tomou a Kenate, com as suas aldeias, e chamou-lhes Noba, segundo o seu nome. Estas são as jornadas dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, pela mão de Moisés e Arão. E escreveu Moisés as suas saídas, segundo as suas jornadas, conforme ao mandado do Senhor. E estas são as suas jornadas, segundo as suas saídas. Partiram, pois, de Ramsés, no mês primeiro, no dia 15 do primeiro mês, no seguinte dia da Páscoa, saíram os filhos de Israel por alta mão aos olhos de todos os egípcios, enterrando os egípcios os que o Senhor tinha ferido entre eles, a todo primogênito, e havendo o Senhor executado os seus juízos nos seus deuses, partidos, pois, os filhos de Israel de Ramsés, acamparam-se em Sucote, e partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, que está no fim do deserto. E partiram de Etã e voltaram a Piairote, que está defronte a Baal-Zefon, e acamparam-se diante de Migdol. E partiram de Airote e passaram pelo meio do mar ao deserto, e andaram caminho de 3 dias no deserto de Etã, e acamparam-se em Mara. E partiram de Mara e vieram a Elim, e em Elim havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e acamparam ali. E partiram de Elim e acamparam junto ao Mar Vermelho, e partiram do Mar Vermelho e acamparam-se no deserto de Sim. E partiram do deserto de Sim e acamparam-se em Dofcá. E partiram de Dofcá e acamparam-se em Aluz. E partiram de Aluz e acamparam-se em Rafidim, pois não havia ali água para que o povo bebesse. Partiram, pois, de Rafidim e acamparam-se no deserto de Sinai. Partiram do deserto de Sinai e acamparam-se em Quibrote-Hatavá. E partiram de Quibrote-Hatavá e acamparam-se em Azerote. E partiram de Azerote e acamparam-se em Ritma. E partiram de Ritma e acamparam-se em Rimon-Perez. E partiram de Rimon-Perez e acamparam-se em Libna. E partiram de Libna e acamparam-se em Rissa. E partiram de Rissa e acamparam-se em Quelata. E partiram de Quelata e acamparam-se no Monte Safé. E partiram do Monte Safé e acamparam-se em Arada. E partiram de Arada e acamparam-se em Megelote. E partiram de Megelote e acamparam-se em Tacate. E partiram de Tacate e acamparam-se em Tara. E partiram de Tara e acamparam-se em Mitka. E partiram de Mitka e acamparam-se em Rasmona. E partiram de Rasmona e acamparam-se em Meserote. E partiram de Meserote e acamparam-se em Bene-Jaacã. E partiram de Bene-Jaacã e acamparam-se em O-Hagidgad. E partiram de O-Hagidgad
e acamparam em Jotbata. E partiram de Jotbata e acamparam-se em Abrona, e partiram de Abrona e acamparam-se em Ezion-Gebé, e partiram de Ezion-Gebé e acamparam no deserto de Zim, que é Cádiz, e partiram de Cádiz e acamparam no Monte Or, no fim da terra de Edom. Então Arão, sacerdote, subiu ao Monte Or, conforme o mandamento do Senhor, e morreu ali, no 5º mês do ano 40º da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia do mês. E era Arão da idade de 123 anos, quando morreu no Monte Or. E ouviu o cananeu, rei de Arade, que habitava no sul da terra de Canaã, que chegaram os filhos de Israel, e partiram de Or, e acamparam em Zalmona. E partiram de Zalmona, e acamparam em Punom. E saíram de Punom, e acamparam em Obote. Partiram de Obote, e acamparam nos outeirinhos de Abarim, no termo de Moabe. E partiram dos outeirinhos de Abarim, e acamparam-se em Dibongade. E partiram de Dibongade, e acamparam-se em Almon de Blataim. E partiram de Almon de Blataim, e acamparam-se nos montes de Abarim, defronte de Nebo. E partiram dos montes Abarim, e acamparam-se nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó. E acamparam-se junto ao Jordão, desde Bet-Gesimote até Abel-Sitim, nas campinas dos Moabitas. E falou o Senhor a Moisés, nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, lançareis fora todos os moradores da terra diante de vós, e destruirei todas as suas figuras, também destruireis todas as suas imagens de fundição, e desfareis todos os seus altos. E tomareis a terra em possessão, e nela habitareis, porquanto vos tenho dado a terra para possuí-la. E por sortes herdareis a terra segundo as vossas famílias. Aos muitos a herança multiplicareis, e aos poucos a herança diminuireis. Onde a sorte sair alguém, ali a terá. Segundo as tribos de vossos pais tomareis as heranças. Mas se não lançardes fora os moradores da terra de diante de vós, então os que deixardes ficar deles vos serão por espinhos nos vossos olhos, e por aguilhões nas vossas ilhargas, e apertar-vos-ão na terra em que habitardes, e será que farei a vós como pensei fazer-lhes a eles. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Dá ordem aos filhos de Israel, e dize-lhes: Quando entrardes na terra de Canaã, esta há de ser a terra que vos cairá de herança, a terra de Canaã segundo os seus termos. A banda do sul vos será desde o deserto de Zim até os termos de Edom, e o termo do sul vos será desde a extremidade do mar salgado para a banda do oriente. Esse termo vos irá rodeando do sul para a subida de Acrabim, e passará até Zim, e as suas saídas serão do sul a Cades-Barneia, e sairá a Azaá-Adá, e passará em Asmon. Rodeará mais este termo, de Asmon até o rio do Egito, e as suas saídas serão para a banda do mar. Acerca do termo do ocidente, o mar grande vos será por termo. Este vos será por termo do ocidente, e esse vos será por termo do norte. Desde o mar grande marcareis até o monte de Or. Desde o monte de Or marcareis até a entrada de Ramate, e as saídas deste termo serão até Zedade. E este termo sairá até Zifron, e as suas saídas sairão em Azar-Enã. Este vos será o termo do norte. E por termo da banda do oriente marcareis a Azar-Enã até Cefão. E este termo descerá desde Cefão até Ribla, para a banda do oriente, Aim. Depois descerá esse termo e irá ao longo da borda do mar de Quinerete para a banda do oriente. Descerá também esse termo ao longo do Jordão, e as suas saídas serão no mar salgado. Esta vos será a terra segundo os seus termos em roda. E Moisés deu ordem aos filhos de Israel, dizendo: Esta é a terra que tomareis de sorte por herança, a qual o Senhor mandou dar às 9 tribos e à meia tribo. Porque a tribo dos filhos dos Rubenitas, segundo a casa de seus pais, e a tribo dos filhos dos Gaditas, segundo a casa dos seus pais, já receberam também
a meia tribo de Manassés recebeu a sua herança. Já 2 tribos e meia tribo receberam a sua herança daquém do Jordão de Jericó, da banda do oriente ao nascente. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Estes são os nomes dos homens que vos repartirão a terra por herança: Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num. Tomareis, pois, de cada tribo um príncipe, para repartir a terra em herança. E estes são os nomes dos homens da tribo de Judá: Calebe, filho de Jefoné, e da tribo dos filhos de Simeão: Samuel, filho de Amiúde, e da tribo de Benjamim: Elidade, filho de Quislom, e da tribo dos filhos de Dan, o príncipe Buque, filho de Jogli, e dos filhos de José, da tribo dos filhos de Manassés, o príncipe Haniel, filho de Éfode, e da tribo dos filhos de Efraim, o príncipe Quemuel, filho de Siftã, e da tribo dos filhos de Zebulon, o príncipe Elifã, filho de Parna, e da tribo dos filhos de Issacar, o príncipe Paltiel, filho de Azã, e da tribo dos filhos de Azel, o príncipe Aiude, filho de Selomi, e da tribo dos filhos de Naphtali, o príncipe Pedael, filho de Amiúde. Estes são aqueles a quem o Senhor ordenou que repartissem a herança pelos filhos de Israel na terra de Canaã. Então, terminamos a nossa leitura desse dia e amanhã, se Deus assim o permitir, estaremos lendo o capítulo 35, 36 e 37 de Números. Então, você que acompanhou a leitura nesse dia, que Deus te abençoe e, se Deus permitir, amanhã estaremos juntos mais uma vez.